cor que acabamos de cantar é uma oração. É uma oração em que nós manifestamos o desejo e pedimos a Deus que desperte o nosso coração. Às vezes somos um pouco adormecidos, não é? Eu quero ver-te. Às vezes estamos cegos, não vemos. E aquilo que nos pode trazer à luz, aquilo que nos pode esclarecer, aquilo que nos pode iluminar realmente é a palavra de Deus e o Espírito de Deus. E é isso que nós queremos que o Senhor possa, nesta manhã, através da sua palavra, despertar em nós o nosso coração também. E vamos orar mais uma vez e pedir a bênção de Deus para a sua palavra que vai ser exposta. Querido Pai, sabemos que somos limitados em compreensão, somos limitados em conhecimento, mas nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus omnisciente, és o Senhor que pode todas as coisas, e nesta hora, Senhor, nós queremos rogar-te que o Teu Santo Espírito toque os nossos corações, nos abra também os olhos do coração e do entendimento, para nós podermos entender a Tua palavra e perceber como podemos aplicá-la à nossa vida nos dias de hoje. Que ela venha realmente despertar a nossa fé, transformar o nosso coração, ela que é viva e é eficaz, que ela possa tocar em cada um de nós, de acordo com a necessidade de cada um daqueles que está aqui nesta manhã. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias para acompanhar a leitura. Aqueles que têm consigo a Bíblia, se não têm, passa a ter, porque é importante acompanhar a leitura e ver aquilo que está a ser dito. E eu convido-os então para o segundo livro de Reis. É no Velho Testamento, livro de Reis. A Bíblia tem vários tipos de livros, porque não é um livro só, é um conjunto, são 66 livros, escrito por diferentes pessoas, cerca de 40 pessoas, mas numa unidade, porque foram inspirados por Deus. E há livros de poesia, há livros de lei, há livros históricos, e este é um livro histórico. É um livro, tanto como Reis, como as Crónicas dos Reis de Israel, são livros históricos. Às vezes as pessoas não entendem porque é que a Bíblia contém, às vezes, algumas histórias, algumas narrativas um pouco violentas, ou Deus não limpa o nome de ninguém, Deus mostra a realidade como ela é. Se só aparecessem na Bíblia as coisas boas, era mentira, porque a natureza humana é pecaminosa. E então nós temos que aprender também com aqueles que cometeram erros, com esses erros, e ver daí também o que é que nós podemos tirar para as nossas vidas. Então, os livros históricos, quando fazem a narrativa, a descrição dos acontecimentos, eles relatam o bom e o mau. Então, é bom a gente poder perceber isso. Os homens que escreveram foram inspirados por Deus para serem fiéis ao relato que estavam a dar, para não serem mentirosos e apenas contar as coisas boas. Aí nós nunca iríamos entender a natureza humana, que a natureza humana é pecaminosa, é má, a natureza humana não é boa, mas pode ser transformada por o único que é perfeito, que é Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, eu convido os irmãos a acompanharem esta leitura a partir do versículo 8 de 2 de Reis, capítulo 6. O capítulo 6 de 2 de Reis, versículo 8. Diz assim o texto bíblico: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: Vai e vê
onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Iremos continuar a ler, mas agora vamos parar aqui um pouquinho, só para os irmãos entenderem o que é que estava a acontecer. Temos de recuar, não 21 séculos, porque se recuarmos 21 séculos para trás, vamos até aos tempos de Jesus, mas temos que recuar ainda mais 8 séculos, um pouco mais. Portanto, são 29 séculos. Mais ou menos no ano 800, no século VIII antes de Cristo, a caminhar do oitavo para o sétimo, a nação de Israel estava dividida em duas. Reino dividido é reino apetecido pelos outros. E então, os inimigos de Israel estavam sempre a procurar invadir a nação de Israel. Estavam divididos porque 10 tribos de Israel tinham ficado no norte com o nome de Israel. Capital desse reino era o reino de Israel, com capital numa cidade chamada Samaria. E no sul ficaram os judeus, portanto ficou o reino de Judá com a capital em Jerusalém. E os sírios, os montes Golã, Damasco, sempre foram inimigos de Israel. Não é? Então eles faziam várias tentativas, incursões em Israel, pilhando, levando alguns escravos. Aqueles que conhecem bem a história e conhecem outros episódios sabem que Naamã foi um dos generais do exército sírio, que era leproso e até foi curado pelo profeta antecessor deste, de Eliseu, que era Elias. Então, os sírios estavam sempre a invadir. E o que é que acontece? O rei da Síria fazia planos para fazer emboscadas ao rei de Israel. Mas o profeta de Deus, chamado Eliseu, ficava a saber, porque o Senhor lhe revelava isso, e avisava o rei de Israel, não passes por ali, porque ali eles estão, não é? E o rei de Israel preparava-se e derrotava sempre o rei da Síria. O rei da Síria começou a desconfiar. Como é que é? Há um espião aqui no nosso meio que vai lá informar. E um dos seus servos, um dos seus soldados, alguém da sua casa, não é? Do palácio do rei da Síria, disse, não, é o profeta, é o homem de Deus. Que até mesmo tu a dormir, ele fica a saber o que tu estás a dizer e vai avisar o rei. Vamos matar o profeta. Então vamos cortar o mal pela raiz. Então ele vem e faz um rodeio à cidade onde o profeta Eliseu está, que é na cidade de Dotã. Irmãos, antes de continuarmos na história, eu só gostava de parar aqui um pouco e dizer, quando nós olhamos para a nossa vida hoje, quando olhamos para o nosso dia-a-dia, quer sejamos pessoas boas ou não muito boas, há uma coisa que é comum a todos nós. Nós temos muitos reis da Síria a querer destruir a nossa vida. Há muitos problemas, muitas dificuldades, muitos impedimentos que nos atrapalham, que nos querem destruir, que nos querem matar. E às vezes não é matar fisicamente, às vezes é matar o ânimo, é matar a alegria, é matar a paz em que nós vivemos. A vida não é imune a problemas. Todos nós passamos por grandes dificuldades. Todos nós passamos por momentos complicados. Às vezes prolongam-se durante muito tempo. Outras vezes são momentâneos, são passageiros. Às vezes são coisas que nos fazem doer muito o coração. Outras vezes são coisas que nos fazem doer mais o corpo. Mas mesmo essas que nos fazem doer o corpo, também trazem sofrimento ao nosso coração. Às vezes são sofrimentos emocionais, psicológicos, vários tipos de sofrimento, de dificuldades. Às vezes são familiares.
Às vezes são profissionais. A verdade é que a Bíblia nos diz que o inimigo da nossa alma, e nós temos um inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Ou seja, quer roubar a nossa alegria, destruir a nossa felicidade, seja como for. E nós temos que estar atentos. E aqui, nós quando olhamos para o profeta, ele era um homem de Deus. Ele era um homem correto. No entanto, ele era perseguido também. Aliás, como todos os profetas de Deus foram perseguidos. Foram perseguidos, maltratados e alguns até mortos. Às vezes nós dizemos, mas que mal fiz eu a Deus para estar a passar... Não precisa fazer mal nenhum a Deus. Faz parte da vida. A Bíblia diz-nos, em 1 Coríntios 10, 13, que as provações são humanas. Não veio sobre vós nenhuma tentação ou provação, a palavra ali pode ser entendida como provação, que não seja humana. Se nós temos problemas, se estamos a passar por dificuldades, isso é sinal de que somos humanos. Não somos extraterrestres. Não sei se há, se não, e se houver também devem ter problemas lá na galáxia deles. Todos nós temos problemas. Sofrer, passar por dificuldades, é coisa de humano, de ser que existe. Até, às vezes, quando nós lemos o apóstolo Tiago, quando ele diz, tende grande alegria quando passarem por várias provações. Como assim, ter alegria quando passarmos por provações? Olha, é sinal que está vivo. Se está a passar por provações, é porque está vivo. Então dê glória a Deus porque está vivo ainda, não é? Mas também ele diz porque as provações vão nos ensinar, vão trabalhar em nós, vão ajudar-nos a modificar a nossa vida. Então todos nós estamos também cercados de dificuldades e de problemas, uns mais, outros menos. A verdade é que quando eu estou a passar por um problema, meus irmãos, o meu é o maior. Ninguém está a sofrer tanto como eu. Pode estar alguém ali ao lado a sofrer tanto como eu ou mais, mas o meu é o maior, porque sou eu que estou a sentir. Todos nós passamos por problemas. Mas a história continua. O que é que vai acontecer? Lembram-se? O rei da Síria vem e cerca o Eliseu e a cidade onde ele está. Então o versículo a seguir, que é o versículo 15, diz assim: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. O moço era o rapaz que acompanhava sempre um adolescente, um jovem, que acompanhava o profeta. E esse rapaz normalmente era um aprendiz de profeta, porque se vocês lerem o contexto antes, vão perceber que havia uma escola de profetas lá em Israel. Então esse moço, esse rapaz que estava com o profeta Eliseu, era o ajudante dele. Então saiu, levantou-se muito cedo, bom sinal, era madrugador, estava a fazer estágio, estava a fazer um bom estágio, levantava-se cedo, e diz ele assim, não era preguiçoso, e eis que ele viu, quando saiu, um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que é que aconteceu? O rapaz levantou-se, bom, vou preparar o pequeno almoço do profeta, que é quando ele acordar, ter já aqui tudo preparadinho, vou abrir as janelas, e quando ele abre as janelas, opa! Ele vê ali uma multidão, um exército de cavalos, tudo com as armaduras, as espadas, as bandeiras. Ai, Senhor! O que faremos? O que é que vamos fazer? Reparem que ele não disse, ai, Senhor, estamos perdidos. Ele diz, ai, que faremos? É interessante esta expressão. Por um lado, ele manifesta medo e susto. Quem não se assustava? Quem é mentiroso aqui para dizer que não se assustava se visse um exército? Nós ficávamos perturbados. E ele ficou.
Mas ao mesmo tempo que ele mostrou medo, ele mostrou esperança. O que faremos significa que ele estava à espera de haver uma solução. Homem de Deus, profeta Eliseu, tem que haver uma saída. Qual vai ser a saída? Quando nós estamos cercados de problemas, não desanimemos. Podemos nos assustar porque os problemas assustam, mas pensemos que Deus tem sempre uma solução. Há sempre um remédio. Há sempre uma saída. A passagem que vos falei há pouco de 1 Coríntios 10, 13 diz: não veio sobre vós provação que não seja humana, mas logo a seguir diz: mas fiel é Deus, que vos não deixará provar acima daquilo que vocês podem suportar. E com a provação vos dará também um escape, ou seja, uma saída. 1 Coríntios 10, 13. E isso significa que Deus tem sempre uma solução. Nunca Deus permite que um problema chegue à tua vida sem Ele ter também já a solução para esse problema. É a graça de Deus que se manifesta. É a misericórdia de Deus que se manifesta. E o profeta diz ao rapaz: não tenhas medo. Ele vai consolá-lo. Não tenhas medo. São muito mais os que estão conosco do que os que estão contra nós ou que estão do lado de lá. Como? Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. E é verdade. Se eu vos disser, Deus está convosco, não parece. Deus tem uma solução, não vejo nada. A oração que temos que fazer é: abre os olhos. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. E o profeta orou e disse, peço-te, versículo 17, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Estes cavalos e carros de fogo é uma alusão ao exército de anjos que estava em volta. E era preciso fé para os ver, era preciso abrir os olhos. E o Senhor respondeu à oração de Eliseu, e o moço viu que Deus estava a cuidar, que Deus estava a proteger, que eles não estavam sozinhos. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o buscam. Seja em que situação for, nós temos que ter os nossos olhos da fé bem abertos para crer e confiar e ver que Deus está lá. E muitas vezes nós até ficamos espantados da maneira como Deus nos livra dos problemas, das angústias, como Ele nos traz solução, Ele está presente. O Senhor Jesus prometeu: não te deixarei nem te desampararei. Estarei convosco todos os dias. Então, se nós cremos num Deus que não é mentiroso, Ele vai cumprir as suas promessas. E nós podemos saber que Deus está conosco. Isso não iliba, isso não evita de termos problemas e dificuldades, tentações e provações, mas Deus está conosco. Deus liberta e Deus livra do perigo e do mal. Confiemos nele. Oremos ao Senhor e vamos lhe pedir como Eliseu fez: Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ver-te. Acabámos de cantar isso, não é? Eu quero ver-te, eu quero ver o que está a acontecer. Dá-me discernimento, dá-me entendimento, mostra-me. E o Senhor vai mostrar que está lá, confortando e consolando. Vejam que, perante esta situação, e eu fico muito sensibilizado aqui com a atitude do Eliseu, o profeta, o moço ficou aflito e disse: Senhor, qual é a solução? O que é que faremos? O Eliseu não disse: oh, desgraçado, não entendes nada, andas comigo há tanto tempo, não percebes nada, não tens fé nenhuma, não consegues ver, estão aí os anjos. Ele não o criticou, não o deitou abaixo. Às vezes nós fazemos isso com os outros: estás mal, se calhar a culpa é tua e não sei o quê, ainda deitamos abaixo. Ele consolou e orou: Senhor, abre os olhos, mostra. E o Senhor é que fez, e o Senhor fez. O Senhor abriu os olhos, o Senhor mostrou o que era para mostrar àquele rapaz.
E o que é que eles perceberam? Os males podem cercar, mas Deus protege. Deus cuida. Deus está presente. Deus está presente. Então eles puderam testemunhar aqui e dão para nós esta lição, que o cuidado de Deus é uma verdade, uma realidade na nossa vida. Se confias no Senhor, se esperas no Senhor, se crês no Senhor Jesus, podes ter a certeza que Ele cuida de ti. Em todos os momentos, Ele cuida de ti. Tu não estás só. Muitos anjos o Senhor envia para te cuidarem, para cuidarem de ti, para te protegerem. Tu não estás só. Confia no Senhor. E se não vês, pede ao Senhor para te abrir os olhos. Porque o Senhor está contigo. Confia nisso. Mas o texto não acaba, a história não acaba. Nós temos que correr agora aqui um bocadinho, não é? A história não acaba. O que é que acontece? Eliseu sai de casa e vai ter com o exército. Olha que ousadia, hein? Eles vêm para ter comigo e para me matar. Senhor, já abriu os olhos ao rapaz. Agora ele sai de casa e vai ter lá com os soldados inimigos. Vai ter com os inimigos. Mas antes ele faz uma oração. Ele não foi, eu sou o profeta, não é? Eu sou o maior e vou lá. Não, ele não foi assim. Ele fez uma oração. Antes ele precaveu-se. E o que é que ele orou? Diz assim, versículo 18. E como desceram a ele, ou seja, como foram na direção da casa onde ele estava, o profeta, o Eliseu, orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou até Samaria. Ou seja, aqui o feriu de cegueira não quer dizer que foi... Estavam com os olhos abertos, mas era como se não vissem nada. Não estavam a perceber nada e não estavam a entender. Eles não perceberam que era o Eliseu que estava com eles, porque Deus os cegou. Estavam a ver, mas não viam. E o profeta, antes de ir ter com eles, orou e disse, Senhor, eu vou lá, mas que eles não me reconheçam, não é? Que eles não me vejam, que eles não percebam. Foi isso. Porque o mesmo Deus que abre os olhos, também fecha. Para proteger aqueles que são seus e o seu povo. Então ele foi lá e disse, olha, não é esta a cidade, vocês estão enganados. Eu vou encaminhar-vos e depois vocês vão lá encontrar o homem. O homem era ele, mas só vão conhecer-me lá. Só lá é que me vão conhecer. Então ele levou-os até Samaria. Porquê até Samaria? Samaria era a capital. Samaria era onde estava o exército de Israel. Então ele levou-os até ao centro da cidade de Samaria. Vamos continuar a leitura? Diz assim, então, versículo 20, sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. Agora já pode abrir os olhos, não é? O Senhor abriu-lhes os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Ou seja, mato-os, vou matá-los, ferir é ferir à espada, vou matá-los. Mas ele disse, não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante deles pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Levou-os até ao lugar onde eles não tinham escapatória. No meio da cidade de Samaria. O rei, pronto, vou acabar com o mal de vez porque eu vou destruir aqui o exército. Posso matá-los? Posso matá-los? Não. Dá-lhes de comer, dá-lhes de beber, manda-os para casa. A graça de Deus manifesta. O Senhor mostra-nos aqui neste texto
primeiro lugar, o seu cuidado conosco. Ele cuida de nós em todas as situações. E depois mostra-nos também a sua graça. A graça de não devolver pela mesma moeda, de não voltar a agressividade pela agressividade, de não vingar, mas de perdoar, de amar, de tratar bem. O que é que Jesus disse? Fazei bem aos que vos fazem mal. Amai os vossos inimigos. Façam mais do que aquilo que os outros fazem. Mostrem que realmente o amor de Deus está no vosso coração. E foi isto que aconteceu aqui, a manifestação da graça de Deus. Será que eu estou à altura de ser chamado filho de Deus ao ponto de ser capaz de abençoar quem me amaldiçoa, de fazer bem a quem faz mal, de perdoar a quem me magoa? Foi isso que aqui aconteceu. A graça de Deus manifestar-se. E o homem de Deus disse, dá-lhe de comer, trata-os bem e mandou embora. Há mais poder no amor do que nas armas. Há mais poder no perdão do que na vingança. E o resultado foi visto. Qual foi o resultado? A paz em Israel. Os sírios nunca mais os atacaram naqueles dias. Aquele rei foi respeitado. O tratamento que ele fez foi honrado. E assim acontece nas nossas vidas. Porque quando nós manifestamos a graça de Deus, Deus manifesta a sua paz em nós. Quando nós perdoamos, mais do que dar paz aos outros, nós sentimos paz. Mais do que levar alegria, nós recebemos alegria. Mais do que abençoar, nós somos abençoados pela paz de Deus. A paz que excede todo o entendimento, como diz a Bíblia. Irmãos, temos muito a aprender. Eu sei que cada um de nós, às vezes, tem aqueles momentos, eu também tenho, sou igual a vocês, somos todos humanos, que mais apetece pegar num pau do que dar um beijo ou um abraço. Mas se nós entendermos que quem luta por nós não somos nós, é Deus. Se nós entendermos que se eu fizer por força, eu vou destruir. Se eu fizer pelo Espírito de Deus, eu vou edificar. Por isso é que o profeta Zacarias diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, pelo meu Espírito. E aí nós vamos ver realmente, quando nós que recebemos de graça, que recebemos a graça de Deus, e a Bíblia o que é que diz? De graça recebestes? De graça dai. Então, se nós fomos perdoados pela graça de Deus, se nós fomos abençoados pela graça e pela misericórdia de Deus, se nós fomos cuidados e tratados pela graça e pela misericórdia de Deus, não devemos fazer nós isso também com os outros? Manifestar essa graça e essa misericórdia? É isso que devemos fazer, usar de misericórdia. E a paz de Deus vai reinar, duradoura, verdadeira, não falsa, sem aquelas alíneas de se. Não, é com Deus e ela reina. Nossa oração deve ser esta: Senhor, abre os meus olhos, abre o meu coração e desperta-me para que eu possa ver quando devo abrir o meu coração e deixar que a Tua graça flua através de mim, para a glória, para a honra e para a paz minha. Glória e honra do Senhor e paz no meu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tal como o profeta, Senhor, nós te rogamos que Tu abras os nossos olhos. Nós te rogamos que Tu abras o nosso coração, que nos enchas, Senhor, com o Teu amor, para que nós possamos ver a Tua obra a ser realizada nas nossas vidas. Possamos ser bênção e testemunho da Tua graça e da Tua misericórdia para aqueles que nos rodeiam. Fortalece-nos, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, porque por nós não somos capazes, mas com a Tua ajuda nós sabemos que podemos vencer. Senhor, obrigado porque Tu estás connosco. Obrigado porque Tu cuidas de nós. Louvado sejas, Senhor, porque nos dás livramento, mas trata do nosso coração.
para que nós possamos mostrar também misericórdia e graça ao nosso redor, para que a tua paz reine nos nossos corações. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.